e Agis. Seja muito bem-vinda, Verônica Stig. O próximo palestrante que compõe a nossa mesa é o professor Marcos Antônio Moraes. O professor Marcos Antônio Moraes é professor de literatura brasileira no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de São Paulo. Bolsista de Produtividade em Pesquisa, CNPq, publicou, entre outros livros, Correspondência de Mário de Andrade e Manuel Bandeira, e Câmara Cascudo e Mário de Andrade, cartas, de 1924 a 1944. Seja muito bem-vindo, professor Marcos Moraes. E, por último, o professor Gerson Cano, que atualmente é diretor do Instituto de Estudos da Linguagem, do IEL, Unicamp, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas e professor do Departamento de Teoria Literária dessa mesma universidade. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: romantismo, política e cultura, literatura e imprensa, escravidão e abolição. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Jefferson Cano, como diretor do nosso instituto, que deu todo o apoio para que a gente pudesse realizar esse evento e ter, né, esse lugar, esse espaço de discussão que está sendo muito produtivo e muito saudável para a discussão sobre o modernismo nesses 100 anos. Muito obrigado a todos e já passo a palavra para a professora Verônica Stig. Bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, dá para ouvir, né? Porque aqui não tem retorno. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao João Bittencourt, a Laura Vestas, ao Tomás Amorim pelo convite para participar desse evento, né? Deixa eu agora, eu tinha posto aqui o meu PowerPoint e vamos lá. Já passo imediatamente para a apresentação para não tomar muito tempo. Então, vamos lá. Então, como o título diz, Arlequinau, as 3 versões para a capa de Pauliceia Desvairada, né? Então, é um pouco sobre isso que eu pretendo refletir aqui. Então, há pelo menos 2 estudos anteriores para a capa de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, ambos de 1921. Um realizado pelo próprio Mário de Andrade e outro por Emiliano de Cavalcanti. O desenho de Mário de Andrade provavelmente não daria uma boa capa, porque os elementos ali representados parecem não formar um conjunto coeso. Realizado em papel rosado, daqueles de embrulho de antigos armazéns, vê-se, na metade inferior, centralizado, um pássaro, talvez uma coruja, também rosada, com degradê em azul nos membros inferiores. Suas asas, amarelas com as pontas azuladas, estão levemente levantadas, numa possível preparação para o voo. Parecem estar em desacordo com o corpo, como se corpo e asa não pertencessem à mesma espécie. Essa coruja está de frente, encarando o leitor, e traz, preso ao bico, algo indefinido, cuja imagem é formada por rabiscos em tons de rosa escuro. Eu não consegui a imagem colorida, por isso que vocês estão vendo ela preta e branca. Na metade superior está o título do livro, também centralizado. As letras que o compõem se fundem umas às outras, dançantes. Cada uma delas leva uma cor diferente: verde, azul, rosa, amarelo. 4 delas, como se fossem longuíssimos pescoços, terminam em cabeças de pássaros, encimadas cada uma por 2 flores a modo de antenas. Suas bocas estão escancaradas como se gritassem. Nessa metade superior do desenho é o P de Pauliceia que mais chama a atenção. Este é formado por uma espécie de grifo, com pés de leão e cara de pássaro. Seu bico comprido se dobra em direção ao pescoço, desenhando a volta superior da letra P. Parte de sua barriga e de seu pescoço está vestida com os losangos coloridos que reconhecemos no padrão da roupa do arlequim. No pescoço, ostenta ainda uma estrela, da qual saem 5 pernas, cada uma de uma cor, as mesmas das letras: verde, azul, rosa e amarelo. No bico, esse grifo segura uma flor, como uma pomba de nome. Enquanto no projeto de Mário as letras do título se inscrevem em volteios, no estudo para a capa de Pauliceia Desvairada, realizado por Di Cavalcanti,
título e nome do autor se organizam de modo mais geométrico. No alto está grafado Mário de Andrade. Abaixo, Pauliceia Desvairada. Ambos os dizeres se dividem em duas linhas. As letras, todas maiúsculas, estão pintadas em 3 cores, preto, vermelho e amarelo, que se alternam, conferindo dinamismo ao desenho. À esquerda, ao lado do título do livro, há uma espécie de escadinha feita de pequenos quadrados nas mesmas cores das letras, que se acham ligados por traços finos, lembrando os fios mais longos que, por vezes, saem dos retalhos de tecidos. No entanto, no centro do desenho, contrapontos-se à retidão das partes superior e inferior da capa, 6 quadrados com uma tênue sugestão de volume giram num redemoinho, um desvario, convergindo para um cubo levemente distorcido, como se visto em perspectiva desde o alto, fazendo as vezes de um prédio, metonímia da cidade, mais especificamente da Pauliceia, e o que parece ser uma luminária estilizada de onde se projetam 2 traços que desempenham o papel de foco de luz. Também pode ser a estilização de um sino, talvez o cantabona do Mosteiro de São Bento, que é mencionada no segundo poema do livro, O Trovador. A capa final, atribuída a Guilherme de Almeida, elimina qualquer sugestão de movimento espiral. Apresenta tão simplesmente um conjunto de losangos coloridos, dispostos aleatoriamente em toda a extensão da página, aludindo à tradicional roupa do Arlequim. Os tons utilizados aqui, amarelo, vermelho, verde, azul, branco e preto, são os mesmos da roupa que recobre o pescoço do grifo no desenho de Mário. No centro da metade superior, um retângulo claro, com o nome do autor e o título do livro, se sobrepõe a outro retângulo, desta vez preto, como a também tradicional máscara daquele personagem. Ambos de bordas arredondadas e limites irregulares, como se fossem pintados à mão livre. Se, no desenho para a capa esboçado pelo próprio Mário de Andrade, o Arlequim era evocado pela veste do grifo, no Didi Cavalcante esse personagem era lembrado metonimicamente pelos detalhes de sua roupa, representados então pelos quadrados coloridos. Nos 2 projetos anteriores, as alusões ao Arlequim se relacionavam com algo de figurativo. Os animais, na versão de Mário, a cidade estilizada na Didi Cavalcante. Na capa final, há como que uma depuração do que poderia estar excessivo nas versões anteriores. Nela, nada é figurativo e nada é supérfluo. Tudo converge para o que parece, de fato, interessar. O que é? A padronagem que faz lembrar a roupa do Arlequim. O Arlequim é um dos personagens da comédia dramática, que, em certa medida, orienta a leitura dos poemas de Pauliceia Desvairada. O professor Gilberto já nos falou, né, em outro dia, nesse colóquio, que há 19 menções à Arlequinal, né, nesse livro do Mário de Andrade. Vitor Noll, em seu livro sobre a poesia de Mário de Andrade, ao recuperar a origem do Arlequim, que aparece, cito, de modo explícito, sugerido ou elíptico, né, ao longo de toda a obra poética de Mário, lembra, o Vitor Noll lembra, que esse personagem também está presente no folclore brasileiro. Cito: Arlequim figura como personagem do alto popular do Bumba Meu Boi, como ajudante de ordens ou moço de recados do cavalo marinho, capitão ou chefe do folgueiro. Este representando o proprietário da fazenda, onde se dá a dança e que se dirige aos vaqueiros por intermédio do Arlequim. Assim, afirma Vitor Noll, Arlequim, em continuidade arlequinal, vincula-se à dança e a um ritual relativo ao boi. Telêmaco Ananovski, por sua vez, lembra que Mário de Andrade, em Crônica de março de 1921, na revista Ilustração Brasileira, definiu o Arlequim como audácia vertical. Esse é o termo que usa o Mário. Em contraposição a, cito Mário, leve tristura de Pierrot. Neste texto, Mário faz uma defesa da loucura, ao relatar suas impressões de um almoço no Trianon,
onde Menotti Delpique estava lançando As Máscaras, livro no qual recupera as 3 figuras mais representadas da comédia dell'arte naquele período e que ganharam sobrevida no Carnaval. Quais são? O Arlequim, o Pierrot, a Colombina. Mário refere-se aos convivas desse almoço de maneira positiva, como, cito, uma estufa de poetas loucos, geração exótica, fantástica. E a São Paulo como, cito novamente, um manicômio. Ressalvando, enfim, cito novamente, como se a loucura não fosse defeito e apanágio da humanidade inteira. Daí o adjetivo desvairada, com que, no ano seguinte, qualifica Paulicéia no título de seu livro. Um adjetivo que se desdobra em movimento estético. Nas primeiras linhas do prefácio interessantíssimo, Mário adverte o leitor: está fundado o desvairismo. Parágrafos depois, marca sua própria posição. Cito novamente: diferença cabal entre nós dois. Maomé apresentava-se como profeta. Julguei mais conveniente apresentar-lhe como louco. Em certa medida, na roupa do Arlequim, os losanos, isto é, a geometrização, são uma forma de ordenação da loucura, sem deixar de conter pelos contrastes e irregularidade das cores, também eles algo de desvairado. Faz, em síntese, referência ao mesmo tempo ao desvario e à ordem, à fragmentação e à diversidade, à estruturação e ao movimento, à dança, ao ritual. E agora que não lembro qual é. Voltemos à capa de Paulicéia desvairada. Telêmaco Lopes chamou a atenção para a similaridade entre esta e a da edição de 1918 de Arlequino de Ardenco Sofit, que pertencia à Biblioteca de Mário de Andrade, sugerindo que residiria ali a fonte figurativa mais próxima para a capa do livro do poeta paulista. A capa desta segunda edição das prosas curtas de Sofit, cujo título faz referência direta ao Arlequino, apresenta uma grade composta de linhas verticais cortadas por oblíquas, todas vermelhas, que criam planos em forma de losango, preenchidos por várias cores, dispostas sem ordem aparente. A grade não ocupa a totalidade da capa, ao contrário do que acontece com a do livro de Mário de Andrade, apenas seu centro. Sobre ela, em preto, está grafado em maiúsculas o título do livro. A capa de Paulicéia desvairada evoca também o retângulo central de um desenho de Pablo Picasso, publicado no primeiro número da L'Esprit Nouveau, revista que Mário de Andrade não apenas assinava, como lia, sublinhava e anotava as margens. A Bíblia dos modernistas brasileiros, segundo Gilda de Mello Souza. Este retângulo do desenho de Picasso segue a mesma lógica da capa do segundo livro de poemas de Mário, assemelhando-se mais a esta do que a capa de Sofit. Reproduzido na revista sem cor, título ou data, o desenho parece, à primeira vista, uma composição abstrata a partir de várias formas geométricas sobrepostas, na qual se destaca um grande retângulo quase todo preenchido por losangos de diferentes tons, organizados tal a capa de Paulicéia desvairada. Numa segunda olhada, tem-se a impressão de que este retângulo é um quadro e está apoiado num cavalete. Observando mais atentamente, percebe-se, contudo, que o conjunto de formas geométricas constitui uma figura que está sentada numa poltrona de espaldar alto, usando um chapéu e segurando com a mão direita um pequeno quadro feito de curtas pinceladas claras. O desenho integrava a exposição de Picasso comentada por André Salmão no texto da revista. Trata-se de Arlequim sentado segurando um livro, realizado entre 1915 e 1916, em aquarela e lápis sobre papel, que faz parte hoje de uma coleção particular da Brasileira. A figura é, portanto, um Arlequim. E o que ele traz na mão não é um quadro, mas um livro. Arlequim sentado segurando um livro, é o título. O retângulo de losangos coloridos é o tronco de seu corpo. Na reprodução em cores do desenho, nota-se que o padrão geométrico em verde, vermelho, ocre claro e azul dá a impressão de se destacar do fundo retangular que imita a madeira, formando uma nova padronagem, também em losangos,
mas em azul escuro e azul claro. No final de 1915, Picasso havia finalizado uma grande tela intitulada apenas Arlequim, atualmente no MoMA, em Nova York, em que o tronco do personagem título é formado por um retângulo similar ao que vemos no desenho publicado em L'Esprit Nouveau. Também completamente coberto por uma grade de losangos coloridos de tonalidades fortes, vermelho, ocre, azul e preto. Porém, num arranjo ainda mais irregular, em que alguns losangos aparecem na horizontal. As pernas deste arlequim também se compõem de dois retângulos alongadíssimos, cobertos com o mesmo padrão geométrico, como se o próprio arlequim se transformasse em um cavalete, em que se encontra num quadro apoiado ou numa forma precursora do que hoje se denomina display de pessoa. Como no desenho, o personagem também segura algo na mão, que aqui parece ser mesmo um quadro parcialmente recoberto por uma mancha branca, como se estivesse apenas começado. A figura do arlequim se sobrepõe a outras figuras geométricas retangulares, que estão um tanto inclinadas para os lados. No mesmo... desculpa, eu tinha que ter posto as duas juntas para vocês compararem, né? Mas no mesmo número da L'Esprit Nouveau, reproduz-se outro desenho de Picasso, também sem maior identificação. E olha, aqui eu estou mostrando, vocês repararam, né, as páginas da própria revista? Então, reproduz-se outro desenho de Picasso, também sem maior identificação, exposto na mostra examinada por Salmon, que tem um modo de construção semelhante a essa pintura do Momo. Uma figura central, também constituída como se fosse um cavalete ou um display, mas sem a tradicional roupa do arlequim. Se sobrepõe a outras figuras geométricas, igualmente ordenadas de maneira oblíqua. Aqui, uma delas usa saia. Seria a colombina? Este é o desenho Casal de Dançarinos, do final de 1915. Dado que as datas dessas três obras são aproximadas, não é possível ter certeza se os desenhos são anteriores ou posteriores à pintura do mundo. Se anteriores, talvez pudessem ser compreendidos como preparatórios para ela. Se posteriores, poderiam ser vistos como a dissolução do arlequim, pintura que até então Picasso considerava a melhor que já havia feito. Uma dissolução que leva, por um lado, à dança e, por outro, à geometrização. É provável que Mário de Andrade não tivesse todas essas informações a respeito dos desenhos reproduzidos no primeiro número de L'Esprit Nouveau, e tampouco conhecesse a época do lançamento de Paulicéia Desvairada, a grande pintura Arlequim de Picasso que está no mundo. Contudo, a partir das imagens na revista, principalmente do desenho Arlequim sentado segurando o livro, poderia ter apreendido o modo como Picasso cifrou o personagem do Arlequim no retângulo com os losangos coloridos característicos de sua roupa, reduzindo a figura ao padrão geométrico que o representa. Em outras palavras, nos termos de Paulicéia, o que Picasso opera nesse desenho é uma transposição do arlequim para o arlequinal, digamos, da metáfora para a metonímia. Essa transposição é flagrante também, em certa medida, em todas as cartas preparatórias, mas de modo mais explícito e enfático na versão final atribuída a Guilherme de Almeida. Esta replica graficamente a operação que Mário de Andrade coloca em movimento nos poemas reunidos no livro. Neles, jamais se menciona o arlequim, mas a todo instante o adjetivo que dele decorre, arlequinal. Este adjetivo, como muito observou Victor Noll, tal qual usado por Mário em seu livro, cito, exprime as partes distintas de um todo relativos à cidade, ao país, à vida psicológica, sentimento e personalidade, ao ambiente, ao clima, à situação social, à constituição racial, ao folclore e, por fim, à criação e ao dizer do poeta. Fim de citação. Arlequinal se torna também, muitas vezes, uma interjeição, talvez um chamado a uma ordem desvairada. Né? Muitas vezes o Mário diz, arlequinal, né? Que é o que dá título a essa minha fala. Cabe aqui fazer um breve aparte. Em A Escrava que não é Isaura, ao fazer uma defesa do belo artístico em contraposição ao belo da natureza, Mário lança mão do exemplo de Picasso,
em cuja obra destaca principalmente o ritmo de suas composições. Cito: quem procurar o belo na natureza numa obra de Picasso não o achará. Quem nele procurar o belo artístico originário de euritmias, de equilíbrios, da sensação de linhas e de cores, da exata compreensão dos meios pictóricos, encontrará o que procura. Fim de citação. Contudo, é na revista Fonfon, em julho de 1922, justamente na data de lançamento de Pauliceia Desvairada, que Mário identifica o que poderíamos chamar de um caráter arlequinal, tanto em Di Cavalcanti, sobre quem é o texto, e não esqueçamos que o artista brasileiro é autor de um dos projetos para a capa de Pauliceia Desvairada, quanto em Picasso. Caráter que se manifestaria, segundo Mário de Andrade, no espírito ansiado e na inconstância de pesquisador de ambos. Cito Mário: Paulo Picasso é um irrequieto, dramaticamente perturbado por uma ironia fundamental. Procura descobrir para a arte uma verdade científica diretriz. Daí a sua inconstância diante das leis que descobre e que abandona insatisfeito. Assim Di Cavalcanti, insatisfeito diante dos próprios progressos, volta por vezes às orientações que abandonara. Hesita, busca, descobre, esquece e sofre. Tenho seguido com carinho esse doloroso borboletear. No texto sobre Picasso, que Mário leu no primeiro número da L'Esprit Nouveau, André Salmon preconizava: o futuro ficará deslumbrado quando o Arlequim de Picasso vier reabrir os livros fechados. Voltemos à capa, agora não de Pauliceia Desvairada, mas do Arlequino de Soffici. Como se sabe, o exemplar do livro do escritor e artista italiano que pertencia a Mário de Andrade era a edição florentina das Edizioni della Voce. A primeira, de 1914, fora publicada pelas edições da Lacerba, revista literária fundada por Soffici e Giovanni Papini, em 1913. Na capa desta primeira edição, não há qualquer imagem, apenas as informações básicas: autor, título, editor e ano. Entre uma capa e outra, Soffici, que conhecia Picasso desde quando havia morado em Paris nos primeiros anos do século XX e que já escrevera sobre o artista e amigo, visitou-o em seu novo estúdio na capital francesa em 1914. Não seria despropositado pensar que ele possa ter visto os desenhos preparatórios para a pintura Arlequim, do MoMA, ou até mesmo outros arlequins picassianos. Precisamente por volta de 1914 e 1915, Picasso retoma em suas obras esse personagem da comédia dell'arte, com a qual já havia trabalhado a exaustão entre 1900 e 1905, quando fez dele um alter ego que podia ser visto tanto como parte da família de saltimbancos, como a gente vê aqui, quanto bebendo num bar de Montmartre. Na década seguinte, quando retorna ao universo picassiano, o Arlequim perde um pouco da melancolia tão mais efeita ao Pierrot, com a qual o artista o retratava, e ganha dinamismo em composições que muitas vezes desmontam sua figura, tomando dela os elementos básicos constitutivos de sua roupa, como vimos anteriormente com a pintura Arlequim e com o desenho Arlequim sentado segurando um livro. Assim, nos trabalhos de Picasso da década de 1910, o Arlequim volta muito mais como uma forma do que como um personagem. Algo similar acontece nos poemas de Mário de Andrade e também no livro de Soffici. Quanto a este último, embora o Arlequim seja referido no título, não há menção ao personagem nos textos do livro, nem mesmo naquele intitulado Arlequino, em que Soffici narra brevemente cenas da vida, sendo a maior parte delas relativas às dores de amor, o que, curiosamente, no esquema das paixões da comédia dell'arte, diria mais respeito à figura de Pierrot, com sua eterna tristeza pelo amor não correspondido de Colombina. E essa forma que tanto Picasso quanto Soffici e Mário de Andrade extraem da figura do Arlequim vibra, dança, como dançavam os arlequins de Edgar Degas 2 décadas e meia antes. As capas de Arlequino e Pauliceia Desvairada sugerem o movimento, seja pelo ritmo ditado pelas linhas coloridas que geram os losangos enviesados da primeira,
seja pela vibração sugerida pelo contraste das cores e pela própria distribuição irregular delas, na segunda. Essa aproximação à dança era, a propósito, uma das características do Arlequim no tempo do escritor, artista e entomólogo francês Maurice Sand, quando este publicou em 1860 Masques et Buffons, que é um grande estudo sobre a comédia dell'arte. Cito o Maurice: nosso Arlequim moderno é saltador, dançarino antes de tudo. Característica esta que o ligava à imagem dos mais antigos arlequins. Cito novamente: em certas composições de Caillot, vê-se, ao fundo, arlequins que saltam, dançam e dão o salto carpado para trás. E completa: assim, em seu tempo, o arlequim era ainda dançarino nas praças públicas. Talvez não seja casual que o arlequim vai aparecer até mesmo no pano de fundo que Picasso concebeu para o ballet Parade, de Henrique Satie, com libreto de Jean Cocteau, o qual, aliás, quando vai conhecer Picasso, se veste de arlequim, por saber do gosto do artista pelo personagem. Então, como eu vinha dizendo, talvez não seja casual que o arlequim vai aparecer até mesmo no pano de fundo que Picasso concebeu para o ballet Parade, embora não haja na peça musical referência a esta figura. E eis outro acontecimento a se destacar entre a primeira e a segunda edição do Arlequino de Softe. Picasso, em fevereiro de 1917, faz sua primeira viagem à Itália, berço da comédia dell'arte, para, junto a Cocteau, encontrar Sergei Diaghilev, que excursionava com os balés russos por cidades italianas. Nesse período, começa a desenvolver os figurinos e os cenários para Parade. Fixa-se em Roma e chega a visitar Nápoles. Não encontra Softe, que estava naquele momento no fronte de batalha. Mas este fica sabendo da passagem do artista pelo país e do que ele estava produzindo então. Foi no estúdio que montou na Via Margutas, 53B, que Picasso realizou duas grandes pinturas: a italiana, hoje na coleção Émile Burle, de Zurique, e Arlequim e Mulher com Colar, pertencente à coleção do Centre Georges Pompidou. Voltemos mais uma vez e, por fim, à capa de Pauliceia desvairada. Nela, todos os losangos têm as mesmas dimensões e, ao contrário dos da capa de Softe, não são delimitados por contornos. A distribuição das cores, como já vimos, não obedece a um padrão regular, o que produz uma impressão de movimento, como se elas bailassem na superfície da página, numa dança também irregular, quebrada, que rompe com o ritmo esperado, numa palavra, desvairada. Não por acaso, Mário de Andrade, em Paisagem número 2, se identifica com o mais ousado dos bailarinos de então e concebe a cidade como o palco dos balés vanguardistas de Diaghilev, que haviam se apresentado em 1913 e 1917 no Brasil, não sem antes propor uma colaboração inédita entre o libretista de Parade e o principal teórico da música futurista. Cito o poema de Mário, uma parte do poema de Mário. Grande função ao ar livre, bailado de Cocteau com os barulhadores de Russolo. Opus 1921. São Paulo é um palco de bailados russos. Sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, os crimes e também as apoteoses da ilusão. Mas o Nijinsky sou eu. E termina a estrofe convocando a dança. Quá, 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 quá. Vamos dançar o foxtrot da desesperança, a rir dos nossos desiguais. Uma curiosidade: quando dançou no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em 1917, Nijinsky atuou como Arlequim, na versão para o balé do Carnaval de Schumann. E a imagem do bailarino com a fantasia de Arlequim saiu publicada na revista Fonfon, de 11 de agosto de 1917. A vibração produzida pelo contraste das cores na capa de Pauliceia desvairada reflete a vibração que Mário de Andrade queria introduzir nos poemas. No prefácio interessantíssimo, Mário dedica várias páginas ao desenvolvimento de uma teoria da poesia, aproximando-a à música, a maior parceira da dança. Afinal, afirma ele, cito Mário, a poética está muito mais atrasada que a música. Isso porque, explica Mário, a música, cito novamente, abandonou, talvez mesmo antes do século VIII, o regime da melodia, quando muito oitavada,
para enriquecer-se com os infinitos recursos da harmonia, enquanto a poética, com rara exceção até meados do século XIX francês, foi essencialmente melódica, diz Mário ainda, né? Ou seja, Mário de Andrade estabelece uma contraposição entre a melodia e a harmonia, em favor desta última, né? E o professor José Miguel Wisnik explicou isso brilhantemente na conferência que ele deu aqui na segunda-feira. A melodia é a sequência de sons lida horizontalmente na pauta musical, ao passo que a harmonia é resultado da leitura vertical de uma partitura, o que resulta na combinação de diferentes sons, produzidos por diferentes instrumentos ou vozes. Mário, assim, a define numa fórmula: harmonia, combinação de sons simultâneos. E mostra como essa combinação pode aparecer num poema. Cito Mário novamente. Exemplo: arroubos, lutas, setas, cantigas, povoar. É por meio desta combinação inesperada que a palavra vibra. Cito Mário: poetas como músicos sempre sentiram o grande encanto da dissonância, diz ele ainda. Cito Mário mais uma vez: estas palavras não se ligam, não formam enumeração. Cada uma é frase, período elíptico, reduzido ao mínimo telegráfico. Se pronuncio arroubos, como não faz parte da frase melodia, a palavra chama a atenção para o seu insulamento e fica vibrando, à espera de uma frase que lhe faça adquirir significado e que não vem. Lutas não dá conclusão alguma a arroubos, diz ele ainda. E nas mesmas condições, não fazendo esquecer a primeira palavra, fica vibrando com ela. As outras vozes fazem o mesmo. Assim, em vez de melodia, frase gramatical, temos acorde arpejado, harmonia, o verso harmônico. Ao tentar traduzir em termos de experiência cotidiana sua teoria poético-musical, Mário reitera a imagem da vibração. Cito novamente. Se você já teve, por acaso, na vida um acontecimento forte e imprevisto, já teve, naturalmente, recorde-se do tumulto desordenado das muitas ideias que nesse momento lhe tumultuaram no cérebro. Essas ideias, reduzidas ao mínimo telegráfico da palavra, não se continuavam, porque não faziam parte de frase alguma, não tinham resposta, solução, continuidade. Vibravam, ressoavam, amontoavam-se, sobrepunham-se. Sem ligação, sem concordância aparente, embora nascidas do mesmo acontecimento, formavam pela sucessão rapidíssima verdadeira simultaneidade, verdadeiras harmonias acompanhando a melodia enérgica e larga do acontecimento. Fim de citação. Explicando, por fim, o modo como se dá a compreensão dos versos por meio desse sistema harmônico, Mário alinha a música, a poesia e a dança. Cito: a realização da harmonia poética efetua-se na inteligência. A compreensão das artes do tempo nunca é imediata, mas mediata. Na arte do tempo, coordenamos atos de memória consecutivos que assimilamos num todo final. Este todo, resultante de estados de consciência sucessivos, dá a compreensão final completa da música, poesia, dança terminada. Recuperando a expressão audácia vertical, com a qual Mário de Andrade qualificou o Arlequim, diferenciando do Pierrot, e buscando compreender não apenas a expressão, mas também a capa do livro à luz dessa teoria poético-musical, podemos dizer que ambas adquirem um sentido também musical, em que partes variadas, desvairadas, se conjugam num todo dissonante. Não podemos deixar de notar ainda que há algo nessa passagem do Arlequim para o Arlequinal que parece ecoar na distinção que Mário de Andrade faz anos depois entre músico e musical, no texto Sejamos Musicais, publicados originalmente na Revista do Brasil em 1938. Cito Mário, e já estou chegando ao fim. Repare-se a diferença entre dizer de alguém que é um músico e de outro alguém que é um musical. É quase a mesma diferença que vai entre a sempre desilusória dádiva e a sempre ilusionista promessa. O músico é o ser que sabe música, é o elemento incomodativo da música.
De mais a mais, por maior bem que eu queira ao meu amigo Villa-Lobos, ao meu querido amigo Camargo Guarnieri e outros seres polimelódicos de que tenho a experiência, o músico não deixará jamais de me causar um tal ou qual temor. Às vezes, uma séria inquietação. Já o mundo dos musicais é muito mais pacífico, exatamente como entre os corteses de Confúcio. O indivíduo muito musical é exatamente a cortesia da música. É o ser de todas as curiosidades, de todas as esperanças e de todas as compreensões. Até no facies se nota a diferença. Todos nós já temos conhecimento de muitos músicos e de muitos musicais, pois reparem, se evocamos um músico, embora todos os músicos desse mundo já muito que tenham rido e sorrido para nós os evocamos sérios, ao passo que os musicais estão sempre sorrindo. É o pacifismo, senhores. É a cortesia, a desistência da guerra, do profundo pensamento de Confúcio. Reparem, Beethoven é um músico, Mozart é um musical. E acho que jamais se explicou melhor a diferença entre esses dois batutas. Fim de citação. É uma diferença entre o ser e o sejamos, declinação desejosa e coletiva do ser, entre o invariável e o variável, entre o estabelecido e o fluido, entre o estático e o dinâmico, entre o sério e o alegre. O musical e o arlequinal são móveis, inconstantes, e os encantos de ambos derivam precisamente dessa característica. E a moda de coda, faço um último comentário rapidíssimo, uma última observação, que é curioso notar a força desta capa de Pauliceia desvairada. Ela se impôs como uma espécie de imagem síntese, não apenas da poesia de Mário de Andrade, como também, em certa medida, do modernismo brasileiro. A imitação de seu padrão ou a simples evocação dele torna-se recorrente nas edições sucessivas do livro e também na reunião da poesia completa de Mário, bem como nos livros sobre ele e até mesmo em estudos sobre a Semana de 22, como a de Marcos Augusto Gonçalves, que finge reproduzir essa capa de Pauliceia desvairada. E eu poderia ter trazido várias imagens disso, né, aqui. E era isso. Obrigada, gente. Desculpa eu tomar. Que aqui acabou. Muito obrigado, Verônica. Passo a palavra agora para o professor Marcos Moraes. Claro. Bom dia a todo mundo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer os organizadores desse colóquio, o João Fábio, o Tomás, a Laura, pelo modo como eles conceberam esse projeto de discussão sobre o modernismo e a semana, muito abrangente, multifocal, denso. É realmente uma bela programação, né? Eu queria partilhar com vocês um pouco dessa minha pesquisa em torno do Mário de Andrade, as cartas e a produção jornalística. E eu, então, chamei meu trabalho de Mário de Andrade e o legado da Semana de 22, onde eu percorro esse material, alguma coisa inédita, outra coisa já publicada, né? Eu pretendo percorrer nessa apresentação dois caminhos, recuperando avaliações e percepções críticas de Mário de Andrade acerca da Semana de Arte Moderna. A primeira trilha retoma a postura do escritor na imprensa e em outros espaços públicos, quando ele atribui julgamentos ambivalentes em relação ao evento cultural que, em fevereiro de 22, se realizou no Teatro Municipal de São Paulo e reuniu modernistas e outros aderentes nem tão modernistas assim. A segunda trilha adentra o espaço da intimidade, rastreando na extensa correspondência de Mário algumas alusões à semana. No que se refere à produção jornalística de Mário de Andrade, nossa primeira parada é uma das 10 crônicas de Malazarte, difundidas na América Brasileira, no Rio de Janeiro, entre outubro de 23 e julho de 24. E acompanha-se na 7ª crônica, em abril de 24, o diálogo entre a personagem Malazarte e Mário. Ao historiar o primeiro tempo modernista, Malazarte afirma, eufórico em certa passagem, a Semana de Arte Moderna foi um triunfo. Em resposta, Mário esfria os ânimos do seu interlocutor, desejando colocar os pingos nos is. E diz o seguinte,
maluquice, imprevidência é o que foi, disparatada, sem norma, contraproducente, confusão e caos, em que orientações quase opostas, em vez de se convizinharem, libertas umas das outras, se confundiam numa barafunda de estardalhaço. Ó, semana sem juízo, desorganizada, prematura, irritante. Ninguém se entendia, cada qual pregava uma coisa. Os discursos não esclareciam coisa nenhuma, nem podiam, porque não havia tempo. Os programas estavam abarrotados de música, noções vagas, entusiasmo sincero, ilusão engraçada, ingênua, moça, mas de uma ridiculez formidável. A Semana de Arte Moderna não representa nenhum triunfo, como também não quer dizer nenhuma derrota. Realizou-se. Cada um seguiu para o seu lado e na sequência. Precipitada, divertida, inútil. Destaco, no final dessa crônica, o insight de Mário. A fantasia dos acasos fez dela uma data que, creio, não poderá mais ser esquecida na história das artes nacionais. Eis a famosa semana. Malazarte, na crônica, desconfiado desse julgamento tão antipático, retruca. Mário propõe, então, uma síntese da semana de 22, na qual ele detectara muito riso e pouco siso, de ambas as partes. E contemporiza. Malazarte, não me amole, não sei o que tenho hoje, ando macambúzio, brasileiro. Não repudio a Semana de Arte Moderna, mas quis dizer umas sinceridades e disse, pano para manga para os araras. Como se vê, a crônica elabora uma visão bastante desconfiada do evento artístico e, ao mesmo tempo, ainda assula o diálogo com os detratores do movimento, gente vista por ele como arara, ou seja, gente tola na gíria da época. Em 32, 10 anos depois, na semana aí, no ensaio Luiz Aranha e a Poesia Preparatoriana, na revista Nova, Mário de novo se refere à semana de 22 e diz o seguinte, faz 10 anos que se realizou em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Ninguém celebrou essa data e não era mesmo possível celebrá-la. Os que tomaram parte nela, que querem bem ela, como em geral a gente ama os fatos dignos da vida passada, esses terão sempre que sentir um certo pudor em falar na Semana de Arte Moderna. O testemunho do escritor nesse ensaio literário procurou fixar as contribuições do evento cultural em que este se caracterizou como, aspas, do Mário, falando, demonstração em nosso meio culto da falta de seriedade acadêmica, de coragem intelectual e confiança no presente, de coletivismo condescendente mais libérrimos, de processos americanos de anunciar. Mário conclui a enumeração demarcando o julgamento positivo a respeito da semana, dizendo, meio que parece vanglória a gente se rever nessas grandezas. Fecha as aspas. Em 42, na conhecida conferência O Movimento Modernista, pronunciada por Mário de Andrade na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, essa visão compreensiva e francamente favorável transforma-se em crítica mais acerba para repensar a realidade dos frutos da semana de 22. A conferência, posteriormente inserida nos aspectos da literatura brasileira, acentua, em uma primeira visada, a dimensão memorialística do movimento, no que ele significou de esforço de, aspas, remodelação da inteligência nacional. Mário recupera as articulações que propiciaram a realização da semana, que ele chamou de período heróico, as principais figuras nela envolvidas, Anitta, Di, Paulo Prado, Oswald de Andrade, assim como a definição de suas atuações e ainda a lembrança dos 3 dias de espetáculos da semana, considerada por ele como o brado coletivo principal. Ou seja, momento de confluência de forças na direção de um novo ideário artístico. Para que possamos fluir o sabor dessa narrativa, tantas vezes retomada, recupero a expressão do próprio Mário quando se refere à apresentação de quem tomou parte no segundo dia da programação. Fazem 20 anos que realizou-se no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. Como tive coragem para participar daquela batalha,
mas como tive coragem para dizer versos diante de uma vaia tão bulhenta que eu não escutava no palco o que Paulo Prado me gritava da primeira fila nas poltronas? Como pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me caçoavam e me ofendiam a valer? O meu mérito de participante é mérito alheio. Fui encorajado, fui enceguecido pelo entusiasmo dos outros. Apesar da confiança absolutamente firme que eu tinha na estética renovadora, mas que confiança, fé verdadeira, eu não teria forças nem físicas nem morais para arrostar aquela tempestade de achincares. E se aguentei o tranco, foi porque estava delirando. Dessa vertente memorialista, nasce também a partilha dos fatos veiculados à própria criação literária, pois encontramos na conferência menções às leituras formadoras de Mário na seara modernista, como, por exemplo, Levi Tentacular, do poeta belga Emile Verhaeren, bem como o saboroso relato da Gênese da Pauliceia Desvairada, a partir do escândalo que a aquisição da estatueta de bronze Cabeça de Cristo, de Becherré, causou em seu ambiente familiar. Em uma segunda visada, a conferência demarca a inegável contribuição do modernismo para a definição do legado cultural, como se lê naquela tão conhecida síntese por ele formulada. O que caracteriza essa realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito à pesquisa estética, a atualização da inteligência brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Um terceiro encaminhamento, que pode ser percebido na conferência, explicita, em sentido contrário, uma percepção desencantada do movimento modernista, ganhando contornos autocríticos contundentes em suas linhas finais, ao trazer para a cena a devastação moral da Segunda Guerra Mundial e os tempos de autoritarismo do Estado Novo. Mário vai dizer o seguinte: eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. O homem atravessa uma fase integralmente política da humanidade e, apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, de uma coisa não participamos: o amelhoramento político-social do homem. E esta é a essência mesmo da nossa época. Fecho aspas. Na confluência do memorialismo, da consciência do legado estético modernista e da visão desencantada que tudo galvaniza, reside a percepção crítica de Mário de Andrade, cujo pensamento sobre a semana mostrou-se ambivalente, mas sempre recusando idealizações, negando-se a vê-la de modo parcial ou superficialmente. Para ficar apenas em uma constatação certeira de Mário de Andrade, sublinho naquela crônica de Malas Artes, de 24, a antevisão de que a semana, segundo a fantasia dos acasos, acabaria por se transformar em uma data que, aspas, não poderia ser esquecida na história das artes nacionais. A expressão fantasia dos acasos chama atenção, pois sugere que a parcela de casualidade do movimento, enquanto reunião de um grupo heterogêneo em torno de interesses ainda mal definidos, ganharia novos significados ao sabor dos mais diversos interesses pessoais e coletivos, ou ainda interesses artísticos ou políticos. Convido vocês agora a seguirem pela segunda trilha, ou seja, a correspondência de Mário de Andrade, quando ela oferece depoimento sobre a semana de 22. Pretendo, nessa trilha, percorrer 2 caminhos. Inicialmente, lançar a luz sobre algumas menções à Semana de Arte Moderna nas cartas publicadas e inéditas assinadas por Mário. Na sequência, trazer à tona mensagens recebidas por ele entre fevereiro e março de 22, referindo-se ao certame. Uma compreensão bem pouco condescendente em relação à semana surge em 2 cartas de Mário, dirigidas a Prudente de Moraes Neto em dezembro de 24. A primeira alusão, em 4 de dezembro, aparece como quem não quer nada, quando o assunto é a organização de um número da revista Estética, da qual Prudente e Sérgio Bartolanda eram os diretores. Mário vai dizer o seguinte para o Prudente: vocês são diretores e devem mandar. Doce em quem toda a gente mexe sai porcaria, sai Semana de Arte Moderna.
onde até o impressionismo camuflado de Zina Aita andava de braço dado com o expressionismo de Anitta. Não nego o talento de Zina, minha boa amiga, mas que fazia impressionismo, isso fazia. E era até pontilhismo com espátula. No dia 16, Mário, tecendo restrições ao livro Estudos Brasileiros, de Ronaldo Carvalho, ensaio que dedicava um tópico às artes plásticas no modernismo, Mário retoma o nome das pintoras, bem como o da exposição de artes da semana. Vai dizer o seguinte, novamente, ao Prudente. Além de erros e injustiças graves no livro, naquela enumeração de artistas modernistas, por a Zina Aita em primeiro lugar, eu sou amigo da Zina, com ela me carteio até agora, admiro o talento dela, mas acho impossível numa enumeração pô-la antes de Anita Malfatti. Além disso, o que piora a enumeração é que a Zina não tem nada de propriamente moderno. Na nossa Semana de Arte Moderna, tinha blefs fantásticos, que só a ignorância brasileira dessas coisas podia engolir. Ela figurou com trabalhos à espátula, caracteristicamente impressionistas e até pontilhistas. Nos quadros a pincel, um certo talento decorativo, admirável colorido, mas tendência moderna nenhuma. É bem provável que pouco dos participantes da semana tenham percebido o blefe, a inconsistência da que aproximava sob o mesmo rótulo a arte moderna, a pintura expressionista de Anitta e impressionista quase tudo mais. Para Mário, leitura atento de livros e revistas da vanguarda europeia, o descompasso é gritante. A Semana de 22, como blefe, em todo caso, podia ser aceita por ele como uma tática guerreira dos vanguardistas, mas não como efetivo acerto de ponteiros com o relógio artístico europeu, cujas primeiras horas futuristas, expressionistas e dadaístas já tinham se esvaído. O escritor sinaliza que o grupo modernista, um verdadeiro saco de gatos, não havia pleno conhecimento da causa que advogava. Salto para uma carta de Mário de Andrade ao crítico Álvaro Lins, em 43. Grande salto aí, né? Eu podia recuperar outros documentos, mas aqui é um salto que me interessa. O escritor coloca em discussão nessa carta, aspas, os livros de segunda classe, que tanto irritavam o jornalista que assinava os rodapés e davam a ele o que Mário vai chamar no Álvaro Lins de o sentimento de tempo perdido, pois esses livros e autores fatalmente desaparecerão. Na defesa dessa produção menor, que era preciso de algum modo compreender, Mário assume-se como um artista de segunda classe, dotado de uma inteligência provavelmente de primeira. E em causa própria ele explica: é certo que você chega quase a dizer isso quando me prefere nos ensaios e me aprecia menos na ficção. Mesmo o seu julgamento também resulta de uma espécie de incompreensão. Está claro que estou falando bem-humoradamente, riso cordial no beiço, por não se aperceber do lado transitório de eu condenado fatalmente a desaparecer por fragilidade de segunda classe de poder criador. Aí abre um parênteses e diz o seguinte: convém não esquecer que há um transitório relativo, um transitório polêmico e epidêmico, e o que fará com que, talvez, no ano 2000, por causa de uma nova Semana de Arte Moderna, meu nome possa voltar à tona e o autor de Macunaíma ser exaltado. Fecho aspas. Como se pode observar, aqui não se trata exatamente da histórica Semana de 22, mas de sua desejável permanência como ideário no ano 2000, ou melhor, no futuro. Salvo engano, a semana nessa carta a Álvaro Lins surge como uma alegoria do questionamento artístico, aglutinadora de artistas representativos do transitório polêmico epidêmico. Nesse sentido, a Semana de 22, e claro, o movimento que o preparou e o sucedeu, em bases mais consistentes, tendo se batido pelo, aspas, direito à pesquisa estética, poderia voltar à berlinda como movimento precário, transitório, sarampão, mas sempre útil, pois devia corresponder à inquietude, traços que para Mário de Andrade eram mais característicos do artista fatalizado. Detenho-me agora
nas cartas que Mário recebeu no mês de fevereiro e março de 22, que dizem respeito à semana. 4 cartas compõem o meu universo de interesses. 2 em alemão, assinadas pelo escultor William Harber, uma do maestro João Gomes Araújo, as 3 inéditas em livros. Uma outra, a de Pio Lourenço Correia, transcrita na bela correspondência Pio e Mário. As cartas de William Harber, enviadas da própria cidade de São Paulo, historiam, em síntese, o empréstimo das esculturas expressionistas para a exposição da semana de 22. Mas, nas linhas e entrelinhas, as mensagens contam uma bonita história de amizade, já rastreada pela professora Marta Rossetti Batista. Sabemos que Mário, em 21, encontrou no artista plástico alemão, que chegara ao Brasil no ano anterior, um modo de conhecer os fundamentos do expressionismo. Chegou a ele, certamente, através dessas 2 professoras de alemão, a história que a professora Telê já contou quando estudou a Marvel no Transitivo. Sobre a produção de Harberg, Mário escreveu em termos elogiosos em 2 oportunidades, e a ele ainda coube apresentar o artista ao grupo de vanguarda da semana. Adquiriu 2 peças dele, um desenho e a estatueta Mãe e Filho, composição compacta, telúrica, capaz de transmitir dilacerantes significados. Leio o trecho de uma das cartas de Harberg a Mário de Andrade, em 6 de fevereiro, que sintetiza, mesmo tendo seu nome ligado à semana, dela ele nada sabia. Né? É uma tradução aqui de um aluno meu, Flávio, que traduziu para mim no alemão, um trecho curto, que diz o seguinte: o Harberg disse para o Mário o seguinte: após ter lido meu nome por 2 vezes no estado de São Paulo, no programa de uma semana de arte brasileira, gostaria de cordialmente perguntar se o senhor poderia me dar maiores informações a respeito. Né? Eu estava lá já, a exposição. A carta de Pio Lourenço Correia, o tio Pio de Mário, na verdade, o primo mais velho do escritor, fazendeiro culto, morador de uma chácara em Araraquara, profundo conhecedor da gramática portuguesa, conta a história de uma dolorida ausência. Quero dizer, de uma carta hoje perdida. Eu diria uma carta fantasmática, em que seria talvez o documento mais completo tomado no calor da hora modernista e assinado por Mário de Andrade. Tio Pio escreve para Mário o seguinte: eu já li mais de uma vez a sua carta de domingo de carnaval, 26 de fevereiro. Né? Repeti a leitura para me certificar bem se ali havia algum requerimento, se você queria alguma coisa de mim. Vi que não. A carta é puramente noticiosa e vale por um relatório pormenorizado dos sucessos da famosa semana e dos seus sentimentos que eles criaram ou alteraram na sua consciência. Bom, finalizando, gostaria de ler integralmente a azeda carta que o maestro João Gomes Araújo endereçou a Mário em 13 de fevereiro de 22. O documento testemunhava bem o desgosto sofrido pelo escritor no âmbito profissional. O criador da ópera Carmozina, 1905, nascido em 46, formou-se no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, tendo sido aluno do Francisco Manuel, autor do Hino Nacional, e em 84 fez jus ao prêmio Viagem de Estudos à Europa, conferido pelo imperador Pedro II. Em São Paulo, em 1906, João Gomes Araújo foi um dos membros fundadores do Conservatório, vinculando-se à seção musical. Nessa tradicional instituição de ensino, Mário inicia seus estudos em 1909, atuando depois como monitor, professor substituto da História da Música, formou-se no curso de canto em 15 e em 22 dias antes da semana, obtém a nomeação de catedrático de História da Música. Eis a carta. Ilustríssimo senhor Mário de Andrade, Vossa Senhoria, na fúria do entusiasmo pelo futurismo das artes, não trepida em fazer coisas censuráveis pelos homens de bom senso. Assim é que com relação ao conservatório, Sua Senhoria autoriza as alunas de canto a fazerem parte de um coro que vão exibir no Municipal hoje. Se obteve licença do doutor secretário, eu não fui ouvido sobre isso, conforme as disposições regulamentares estatuem. É que eu hoje sou considerado pelo senhor Mário um traste velho e carunchoso no conservatório, a quem não se deve prestar atenção alguma.
Já não bastava o que tem me feito o senhor Mário no conservatório, onde prega abertamente as suas ideias futuristas, negando e aconselhando a fugirem do ensino castigado do mesmo estabelecimento que é obrigado a assim proceder, a fim de poder apresentar elementos sérios e duradouros. No ensino de piano, não respeita o programa apresentado pelo chefe na cadeira, dando às alunas peças de autores desconhecidos e inaceitáveis. Quer ainda que as alunas façam parte desses concertos e convida-as para as que vão todos assistir à Festa das Artes, que marcará uma triste época da nossa história. Não será melhor o senhor Mário renunciasse à sua cadeira de ensino catedrático no conservatório e estabelecesse com os seus colegas da propaganda um Instituto de Futurismo das Artes? Me parece isso mais lógico do que o amigo estar no meio de colegas atrasados, fazendo parte de um estabelecimento que não procede de forma diferente do que o faz, respeitando as tradições antigas. Esse seria o alvitre mais acertado. E nós chegaríamos com o nosso conservatório livre da evolução moderna, que pode destruí-lo completamente. Desculpe-me a maneira dura da minha linguagem. Quando considero como pessoa, que essa pessoa eu tomo a liberdade de chamá-lo amigo, não posso proceder de outra forma. João Gomes Araújo, São Paulo, 13 de fevereiro de 22. Com esse documento, que mostra como a semana produziu e segue produzindo reações tão vivas e apaixonadas, eu concluo a minha exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marco Moraes. Agora eu passo a palavra para o professor Jefferson Cano. Bom dia a todos e a todas. Eu devo começar agradecendo e muito pela oportunidade de compor essa mesa e congratular, naturalmente, os responsáveis pela organização desse evento, né? João, Tomás, Laura. Eu fiquei muito honrado por ser lembrado para participar dessa mesa, fazendo um convidado a fazer uma fala sobre o tema geral, né, do evento. É um convite claro e irrecusável, mas muito consciente também do meu lugar, né, tão distante da contribuição que eu teria para trazer aqui, daqueles meus colegas que já falaram, né, estão falando desse evento como pesquisadores já muito bem reconhecidos no tema do modernismo, né? E eu na minha fala aqui não tem a pretensão, na verdade eu trago aqui algumas reflexões ainda bem iniciais, como uma homenagem, nem tanto como uma homenagem voluntária aqui ao poeta, mas porque, de fato, essa efeméride do centenário, de certa maneira, me parece que completa, mas não encerra de maneira nenhuma, né, um ciclo na construção da memória do próprio movimento modernista, né, que passou por uma fase de necessário esquecimento, para que a gente pudesse repensar, né, essa construção da memória, ou de esquecimento, eu digo, esquecer, na verdade, de questionamento, né? Sempre um necessário, você está sempre lembrando a semana como um evento a ser esquecido, para que você olhe para outros aspectos do modernismo, né? Acho que existe um significado, né, especial para trabalhos que foram sendo concebidos entre as décadas de 1980, 90, que procuravam, sobretudo, questionar a centralidade do movimento paulista para compreender o movimento modernista no Brasil. Eu não vou me deter em reavaliar uma contribuição que é indiscutível desses trabalhos, né? Não pelo menor, né, um motivo que não seria o menor, né, por até chamar a atenção para o movimento literário que ia sendo produzido em regiões vistas como periféricas à vida cultural do país,
né? E nós tivemos, né, trabalhos acadêmicos que chamaram a atenção para o modernismo paraense ou gaúcho, né? E vários, né, que a gente acompanhou, todos eles muito relevantes. Mas o que eu pretendia na minha fala era, antes, pensar como o modernismo assume um papel que, de fato, estava em disputa, né, e que passa a se ver questionado logo em seguida. Trata-se, mais especificamente, de pensar mesmo a construção dessa memória a partir de alguns elementos, né, que eu vou apenas mencionar aqui, porque o tempo aqui hoje não permitiria ir muito além, né, em que os sentidos das palavras vão sendo disputados. E acho que um desses questionamentos que se fazem em termos mais sérios, né, já é por Tristão de Ataíde, que escreve em 1938, no periódico carioca, que chama O Jornal, um artigo chamado Pós-Modernismo. Eu tomo esse artigo do Tristão de Ataíde como especialmente provocativo para motivar um pouco algumas reflexões, em que ele declarava categoricamente, na primeira frase do artigo, o modernismo morreu. Né? Pelas contas do Tristão de Ataíde, na verdade, o modernismo não tinha morrido naquela hora, né? Ele já morreu em plena infância, em 1930. Né? Bom, não é novidade para a gente o papel relevante do Tristão de Ataíde como um grande observador e crítico do movimento modernista, né? E também não custa lembrar como o fundador de uma matriz historiográfica que divide o modernismo entre a década de 20, marcada pelo movimento estético, e a década de 30, política. Dessa seria uma ruptura, né, quase entre a preocupação com a forma no primeiro momento e com o conteúdo no seguinte. Bom, o fato é que o juízo do Tristão era bastante severo sobre o modernismo em 1938. Abro aspas. Houve, no movimento modernista, muito mais programas que realizações, muito mais ideias que esforço criador e continuado. E, como sempre sucede quando se discutem demais os programas, não corresponderam às realizações, senão mediocremente aos propósitos e às intenções iniciadoras. Fecho aspas. É um juízo bastante severo do Tristão, né, como eu disse, e que eu diria até que ele passava facilmente da severidade a algo que poderíamos chamar até um juízo injusto, quando ele se refere ao lugar do romance no modernismo. Citando, na prosa de ficção, trouxe à fase atual de nossas letras o renascimento do romance. O modernismo nada nos dera nesse terreno. O nada, aí em matéria de romance, né, ignorava, no mínimo, a existência das memórias sentimentais de João Miramar, Amar, verbo intransitivo, e Macunaíma, né, para ficar só em Mário e Oswald. Né. Claro que já passou muito tempo aí, nem Mário nem Oswald precisam de mim para corrigir nenhuma injustiça feita a eles. Né? Mas a questão que pode ser curiosa, como o Tristão podia, né, ignorar, sobretudo Macunaíma, que ele comentou longamente, tendo acesso, inclusive, aos prefácios então inéditos do Mário. Né? O que significava exatamente, né? Acho que essa que é a questão que a gente pode colocar em outros termos, tal negação do papel do modernismo, pelo menos na história do romance, né? Será que a gente poderia pensar, a partir disso, colocando em outros termos a questão, o que afinal a semana fundou, né? Além dessa memória que parece Tristão de Ataíde se esforçava por desmontar em 1938. É claro que seria desnecessário dizer a importância do papel fundador na poesia, né, que ninguém negou, que eu saiba, nem mesmo o Tristão de Ataíde, né, ou nas artes plásticas, mas não deixa de ser irônico pensar
como a ruptura que foi 1922, né, acaba se vendo deslocada da cena por uma reivindicação de como se fosse um movimento contínuo de rupturas, né, que naturalmente não acontece, né, nem então e nem em qualquer momento, né. E é o que o próprio Mário, né, vai lembrar no texto já citado aqui pelo professor Marcos, né, e que eu acho que acaba sendo um fundador também, né, um dos fundadores da memória do movimento modernista, que ele escreve justamente nessa comemoração dos 20 anos da semana, né. Dizia o Mário: hoje o artista brasileiro tem diante de si uma verdade social, uma liberdade, infelizmente só estética, uma independência, um direito às suas inquietações e pesquisas, que não tendo passado pelo que passaram os modernistas da semana, ele nem pode imaginar que conquista enorme ela representa. Quem se revolta mais? Quem briga mais contra o politonalismo de um Lourenço Fernandes, contra a arquitetura do Ministério da Educação, contra os versos incompreensíveis de um Murilo Mendes, contra o personalismo de um Guignard? Tudo isso são hoje manifestações normais, discutíveis sempre, mas que não causam o menor escândalo público. O interessante é que, na memória do Mário, um Murilo Mendes, que representava o novo momento, né, o pós-modernismo para Tristão de Ataíde, era justamente a continuidade, né, uma decorrência do movimento modernista iniciado em 22. Mas a normalização do novo, o fim dos escândalos, isso que significa para o Mário simplesmente a prova de que as conquistas do modernismo já se encontravam seguramente assimiladas à vida cultural, né? Isso, ironicamente, é que vai ser lido pelo Tristão de Ataíde pelo viés de que a própria ideia de assimilação, de normalização, já representa a morte do modernismo, né? Já representa mais uma ruptura, né, nesse momento que ele vai chamar de pós-modernismo, o fim do movimento, né, movimento no seu sentido mesmo dinâmico. Claro que essa é uma armadilha que está contida sempre no uso de termos moderno, novo, contemporâneo, né, neo, todo mundo, isso em qualquer momento da história. Mas, além dos azares dos jogos de palavra, né, o que o Tristão de Ataíde está apontando naquele momento que ele vê como renascimento do romance, né, mais essa ruptura, e que o Mário parece deixar sem resposta na sua conferência, né, porque parênteses, né? Eu leio essa conferência do Mário também como um tipo de resposta já à memória que vinha sendo, de certa maneira, ele está dialogando com muito do que já vinha sendo pensado a respeito do modernismo, né? E a sua crítica. Mas, então, esse renascimento do romance, né, que ficaria aparentemente sem resposta na conferência do Mário, é justamente a ideia de um romance psicológico, né? O Tristão de Ataíde faz uma divisão entre norte e sul, né? A literatura que seria aquela mais realista, social, que vinha do norte, e o romance psicológico que vinha do sul e que tinha como exemplos Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, né? Que afinal era tão renovador também, né, em termos formais, quanto a poesia da década anterior. Bem, as questões que eu gostaria de levantar aqui apenas, né, são algumas breves reflexões. Uma delas, afinal, diz respeito às escolhas
do movimento modernista como ele se configurou, né, a partir da semana e a partir do papel, né, de relevância, da relevância que assumem Mário e Oswald naquele momento, né. Afinal, quando acerta o relógio império da literatura nacional, né, como diz o Oswald no Manifesto para o Brasil, esse acerto da hora, diante de tantos ponteiros disponíveis, ele fez algumas escolhas, né. E, aparentemente, uma das escolhas estéticas realizadas naquele momento diziam respeito justamente a uma forma de romance que não era aquela que vai ser redescoberta na década de 30. Né? E aí eu estou reforçando aqui, né, esse termo escolha para tentar me afastar de qualquer visão que fosse ou evolucionista ou que simplesmente se inscrevesse dentro da lógica do Tristão de Ataíde, né, de uma sequência aí cronológica, né, de uma ruptura dentro do próprio movimento. Né. E os romances que foram escritos naquela década, né, se tornaram icônicos, como os 3 que eu mencionei, né, e seria o caso também, apesar de não publicado naquela década, mas que já estaria escrito se fosse mencionar o Serafim Ponte Grande, né, textos icônicos do modernismo brasileiro, de fato se acertava o seu relógio, né, por outro ponteiro que não o dito romance, que seria chamado romance moderno novamente, a partir da década de 40. Né, vai ser chamado também de um romance moderno, mas aquele que vinha de uma leitura de James Joyce e Virginia Woolf, principalmente. Bem, a segunda questão, né, que eu gostaria de avançar aqui é que talvez os significados da semana, né, que passam que estão em jogo, né, a partir da década seguinte e que entram nessa disputa pela construção de uma memória, talvez sofresse um impacto muito direto, né? Eu estou aqui só avançando essas questões sem desenvolver muito por causa do tempo, né? Já estou aqui, já vai meus 15 minutos de fala da questão. Isso, na verdade, talvez tivesse uma relação muito direta com a disputa política mesmo do momento em torno do conceito de revolução. Né? O que eu estou supondo é que a ideia de ruptura nas artes, na literatura, que vem desde desde a década anterior, né? E que se estende para a década de 30 e que parece dirigir, de alguma maneira, o significado que a década de 30, na figura de um Tristão, atribui à década anterior, era muito influenciado pelos significados que a própria ideia de revolução passa a ter no final da década de 20, né, e principalmente depois de 1930, que passa a ser um marco, né, a incorporação do conceito de revolução, né, para o fato, né, da queda da chamada República, passa a ser chamada República Velha, e a implantação do regime Vargas. Né? E aí a construção de sentidos políticos e estéticos passariam a se, digamos, contaminar de alguma maneira pelas disputas, né, em torno das ideias de revolução, de ruptura e de implantação do novo. Né? E a terceira questão que eu gostaria de trazer aqui volta ainda à fala do Mário na conferência de 1942, especificamente em relação ao desgosto, né, uma certa melancolia
que ele mostrava no final daquela conferência, né? Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Façam ou se recusem a fazer arte, ciências, ofícios, mas não fiquem apenas nisto, espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões. Naturalmente, a gente poderia ler, né, o sentimento do Mário nesse momento, também muito referido à própria situação, né, de um intelectual sempre muito preocupado com a vida nacional, que está vivendo numa ditadura decadente, num contexto de uma guerra mundial, né? Mas a ideia do marchem com as multidões, eu acho que também evoca, para mim, pelo menos, algo da leitura daqueles primeiros momentos de uma Claxon, né, e a sua ancoragem, né, em uma vida cultural contemporânea muito interrelacionada, né, com produtos como eram o cinema, as histórias em quadrinho, né, e a música popular, né? Então, as referências que a gente encontra na Claxon, aos Oito Batutas, Mutt Jeff ou Pérola White, né? Então, a última questão, né, que aí já é muito menos para a gente pensar sobre a semana de 22, mas para a semana que vem, como os organizadores, né, nos propuseram aqui, né, seria a gente perguntar até que ponto a morte do movimento modernista, no sentido em que via o Tristão de Ataíde, poderia talvez se referir, se admitirmos que de alguma maneira ele morreu, né? E eu não quero, né, assumir aqui a fala do Tristão de Ataíde de modo nenhum, mas se de alguma maneira a gente assumir que o modernismo morreu, até que ponto a gente poderia pensar o quanto da literatura que mais deve à produção modernista, né, aquela que mais tem a capacidade de romper com convenções, né, passadistas, viraram as costas, né, de alguma maneira, ou tiveram, né, de alguma maneira, as costas ou viraram as costas para essas multidões, ou de alguma maneira viram essas multidões virar as costas para si mesmas, né? E aí, a questão que eu coloco não tem a ver mais, nesse caso, com qualquer juízo sobre o que poderia ou não ter sido essa literatura, mas que caminho é esse que levou, talvez, a qual seria a centralidade, né, que a gente encontra hoje, né? Qual que é a gente pode pensar hoje ainda em nos termos em que o Mário, né, fazia esse exame de consciência, né, e pensava no seu engajamento enquanto literato, qual seria o espaço, qual seria hoje a centralidade que pode ter resultado dessa toda essa revolução, né, no gosto, revolução na estética que eles realmente representaram, né, e até no cenário que nós temos hoje, né? Ou seja, nós não temos um teatro municipal, né, de onde a gente pudesse, um evento como esse, né, hoje é brilhante
para nós, né? Uma oportunidade ímpar, né? Mas o lugar social que nós temos hoje, né, é muito diferente daquela que essa geração, queiram ou não, heróica, queiram ou não, digo, o próprio Mário, né? Contra a vontade dele, heróica, né? Encontrou e teve condições de trazer, né, a um primeiro plano toda essa efervescência intelectual, né, daquela que se produzia naquela cidade provinciana. Seria para semana que vem, talvez, né, ou quem sabe quando a gente se encontrar numa mesa daqui a 50 anos, para falar do Sesc Centenário da Semana, quem sabe, né? Espero que estejamos aqui numa próxima mesa assim, né? Talvez pensar como se deu o diálogo entre 2022 e 2072, né? Das vanguardas estéticas, entre as vanguardas estéticas e as formas de expressão mais popular. E com isso eu encerro e agradeço. Agora é o momento das perguntas, e aí acho que a gente pode fazer algumas rodadas de perguntas, né? Professor Gilberto, gostaria de fazer uma pergunta? Eu quero agradecer, celebrar, na verdade, a conferência da professora Verônica. Sobretudo, ela não foi o futurismo que se difundiu na Semana de Arte Moderna, mas foi, sobretudo depois da semana, o pensamento que provém da revista L'Esprit Nouveau. Tudo que está no prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade, e ele, como um bom pesquisador, honesto, ele põe no rodapé da revista, do prefácio interessantíssimo, uma observação mais ou menos assim: revista L'Esprit Nouveau, minhas andas por esse prefácio. E cita uma série de autores. Eu celebro isto, professora, porque eu não vi aqui a referência a esse momento da Semana de Arte Moderna, porque o prefácio é anterior. O prefácio é de 21, a semana 22 e tal. E me parece que esse pensamento é que vai nutrir a grande produção literária de Mário de Andrade, nas cartas, nos romances, tudo que o Mário escreveu, sobretudo na sua crítica. E vejo, por exemplo, como a senhora soube pegar bem isto dentro do poema de Mário de Andrade. Fico contente, e aí o sentido de celebração. Eu não tinha ouvido ainda nenhuma referência a isto que foi fundamental, a meu ver. E a professora Jefferson, se me permite, o senhor citou aí a Tristão de Ataíde várias vezes. Eu fui um amigo do Tristão de Ataíde. Fiz 2 volumes, um parece que denominado O Pensamento Estético de Tristão de Ataíde, editado no Rio, a um que foi editado por aqui. E fiz uma conferência sobre ele na Universidade Federal Fluminense. Logo depois, ele me manda uma carta muito bonita.
Eu tenho essa carta. Agora, o que eu vejo, a minha admiração por ele não me permite também dizer que ele, como historiador, como todos os historiadores da literatura brasileira, estão atrasados. Teoricamente, o gênero literatura brasileira, ou história da literatura, não teve evolução no Brasil. Eu não vejo nenhum dessas pessoas citando, por exemplo, os formalistas russos, sobretudo Yuri, que chama Yuri, um dos Yuris lá dos formalistas russos, que mostra que há uma boa atividade de trabalhar a história literária. A professora Verônica citou um prefácio interessantíssimo, a teoria musical. A teoria do russo é muito parecida. Ele fala que há uma horizontalidade na história literária. Mas toda história literária tem também o seu lado vertical. Isto é, numa história literária estão também a história política, o legado econômico, o sociológico, o antropológico. Tudo isso está numa grande história literária. Eu não vi nenhuma pessoa ainda trabalhando com isso. Eu estudei bastante e também não vou sair sem deixar a minha contribuição, mas acho que se pode fazer uma história do modernismo, sobretudo porque está com um tempo mais dominado, 100 anos. Então, uma próxima história literária pode mudar os esquemas de Afrânio Coutinho, Alfredo Bossi, Tristão de Ataíde. Era isso que eu queria falar. Obrigado. João, obrigado, hein? Faz rodada de pergunta ou já comenta? Tá. Bom, eu quero agradecer o comentário do... Tá ligado, tá, né? Agradecer o comentário do professor Gilberto. Ontem, quando o senhor falava, eu me lembrava o tempo inteiro do texto que eu apresentaria hoje, porque era justamente uma volta à l'esprit nouveau, né? E o que me faz justamente voltar à l'esprit nouveau é o prefácio interessantíssimo do Mário, né? Então, na verdade, são duas coisas. Eu estudei Picasso e, conhecendo alguns arlequins do Picasso, eu desconfiei que a gente poderia, talvez... Porque a pesquisa sempre parte de uma desconfiança, né? Então, a hipótese é sempre uma desconfiança, né? Desconfiei que poderia, talvez, ter alguma coisa... não saberia se o Mário conhecia ou não, sabia do gosto dele por Picasso, né? Mas não sabia se ele conhecia alguns que eu já conhecia mais evidentemente. Então, já uma certa desconfiança de que pudesse encontrar alguma relação com os arlequins do Picasso, justamente quando ele transforma o personagem numa forma, né? Poderia estar ali por trás da capa, mas também, principalmente, o prefácio que o Mário faz e o débito declarado à revista, né? O débito dele declarado à revista, né? E aí eu me lembrava de já ter... Porque no doutorado eu estudei algumas revistas, há um capítulo em que eu passo por algumas revistas de vanguarda, e eu lembrava vagamente que talvez tivesse menção a Picasso e Batata, né? Então, eu voltava à revista, estava lá o Picasso, né? Então, acho que foi um pouco esses caminhos que me levaram a isso, né? Pensando também com uma espécie de palhaço, uma semana com a sua obra, Alexandre Varada, que ele cita, se não me engano, 19 vezes ao longo do texto. Sim. Professor Gilberto, muito obrigado pelo seu comentário. Eu acho que até para ser justo com Tristão de Ataíde, eu tenho que dizer aqui também que
não só ele e os historiadores da literatura, mas os historiadores em geral no Brasil, né, acho que estavam ainda num momento muito desatualizados em relação às tendências mais atuais da Europa, poderíamos dizer. Na verdade, as grandes novidades da década de 30, né, que acontecem na história do Brasil, vêm de fora da academia, um movimento de fora para dentro da academia, né? Principalmente naqueles mais próximos da literatura, como Sérgio Buarque de Holanda, né, que depois vai se tornar um acadêmico e trabalhos na área de história, né, sólidos, ele vem de fora, assim como acontece com Caio Prado Júnior, que nunca se tornou um acadêmico, né, Gilberto Freire, mas, de fato, a gente tem um movimento aí que eu acho admirável, né, como esses intelectuais daquele momento, sem ter uma tradição acadêmica atrás de si, né, eu digo tradição acadêmica não porque a tradição acadêmica seja superior a qualquer outra, mas porque é uma tradição que existia na Europa, por exemplo, né? Eu acho admirável que eles conseguissem constituir essa tradição crítica, mas o senhor tem toda a razão, né? Eu concordo que não tinha nem condições para que viesse a existir, né, na primeira metade do século XX, uma história da literatura brasileira nesses termos. Acho que hoje temos, e se me permite, muito do que hoje nós temos também, né, as condições são muito melhores hoje para a gente pensar o modernismo, em grande parte também por causa da contribuição que o senhor deu, né, nessa área. E eu acho, a minha fala vai muito no sentido de tentar romper com ideias de continuidades e rupturas, tentar sair um pouco desse esquema de continuidades e pensar mesmo disputa em torno de significados, né, que vão se constituindo no momento, que vão dando a base para esses movimentos estéticos e também movimentos políticos, né? Mas talvez com ainda muita pesquisa, né, pela frente, a gente consiga avançar ainda um pouco mais nesse sentido. Mas muito obrigado, professor. Pós-modernismo. É esse pós-modernismo. Ontem eu também mostrei, com relação ao mito das vanguardas, está nisto. A gente tem vanguarda, pós-vanguarda, anti-vanguarda, ultra-vanguarda. Então, há uma modernização, uma mitificação errada, porque a pessoa não sabe como ir adiante e multiplica a mesma coisa. Está por aí. Então, isso é obrigado por me ouvir. Tá? Obrigado, senhor. Vocês podem vir aqui fazer a pergunta? Oi? Vou falar em espanhol para falar rapidamente. Muchas gracias a esta mesa muy sugerente, intelectualmente muy rica. Tenía una pregunta para Verónica. Me pareció fascinante el recorrido erudito y muy bien hecho y el paso de los motivos estéticos a ciertos motivos a ciertas formas, a cierta estructuración que tú llamas arlequinado, si entendí bien. Y me preguntaba porque recuerdo haber visto una foto de una de estas celebraciones de los antropófagos
en la que una persona estaba vestida como payaso, como arlequín, creo que es Piolín, si no me equivoco, y hay una gran presencia de Piolín en el 28. No sé, sin embargo, cuál es la presencia de Piolín en el 22 y un poco antes. Entonces quería preguntar un poco por curiosidad, este motivo también es un personaje o un actor del modernismo, que es Piolín, que como digo, yo vi una foto, no recuerdo en ese momento en que está con el vestido cuadriculado. Sí. Gracias. Mas, assim, aí eu nem me alongo tanto, né? Sim, o Piolín esteve muito próximo aos modernistas, né? Então, mas eu acredito, eu posso estar enganada, que isso se dá depois da semana, né? Nos anos posteriores à semana, né? Em que vai ter essa aproximação maior ao Piolín, né? E, claro, o Piolín aparece porque esse é um motivo, né? O do Arlequim, né? E é uma coisa que está me fascinando muito, e tem desdobramentos, né? Essa minha pesquisa com o Arlequim, principalmente com o Arlequinal, né? Ela vai se desdobrar ainda nos momentos posteriores, numa arte posterior. Mas é uma figura, claro, eu tenho estudado a figura, ela é uma figura que ela sai da comédia dell'arte, né? Porque quando Maurice Sand escreve esse livro, em 1800... Deixa eu tirar aqui. Quando Maurice Sand escreve esse livro, que talvez seja um dos primeiros e grandes estudos sobre os personagens da comédia dell'arte, é 1860, né? Claro, em Paris ele escreve isso, publica isso, e é curioso que ele começa dizendo, decretando que ele escreve a partir do fim da comédia dell'arte, né? Então, é curioso isso. E por que eu estou falando isso? Porque é curioso que, já em 1860, quando ele escreve o livro, a gente já tem o fim desses personagens como personagens ativos num determinado tipo de teatro, né? Que é um teatro de improviso, um teatro de rua, né? Um teatro nômade, né? Que vai de lugar em lugar. E é um personagem que já está aparecendo mais, digamos assim, se vê muito mais vezes, né, se vê de maneira mais evidente em determinadas obras, né? Então, ele já se torna um personagem que vai para além da comédia dell'arte, significando algumas outras coisas. Não só o Arlequim, mas principalmente esse trio, né? Arlequim, Pierrot e Colombina. E é curioso como é um personagem que vai se desdobrar tanto para o lado do circo, né, quanto para o lado do carnaval. Né? Então, é curioso como a gente vai ver esse desdobramento desse personagem nesses dois cantos, né? Circo e carnaval. Tanto que eu mostrei muito en passant, mas era mais para mostrar para vocês como o Picasso ele figura muito o Arlequim, e depois como esse Arlequim vira uma forma. Mas, quando ele está fazendo lá entre 1900 e 1905, ele costuma colocar esse Arlequim não só bebendo em Montmartre, mas muito ligado aos saltimbancos, né? Então, ou seja, muito ainda ligado a esse mundo do circo, né? Esse mundo circense, né? Então, claro que isso, né, nessa determinada época, também é dessa forma, né? Dessa forma, não vou usar forma, que eu uso forma num sentido muito específico, mas é dessa maneira, né, também que esse personagem tem, de uma certa forma, uma sobrevida, né, que, na verdade, não é sobrevida, né, ele se desdobra em outra coisa, né, como personagem, né? Então, aqui também no Brasil, a gente vai ter esse personagem desdobrado no carnaval, né, tanto que eu menciono também en passant as máscaras do Menotti Del Picchia, que é lançada em 21 e que traz os três personagens, né, e também no circo, né, e claro que isso vai ter, né, consequências no Piolín, né? Mas o que me interessa mesmo depois é um desdobramento de como esse Arlequim se transforma em Arlequinal, ou seja, como o personagem vira forma. Forma e, claro, o desdobramento posterior é gesto, né? Porque eu vou chegar até Flávio de Carvalho, né? E daí vai além. Não sei se eu respondi, porque eu sou a rainha de mudar de assunto. Bem, parabéns aos três pela fala, mas a fala do professor Jefferson me lembrou de um episódio que está acho que numa reunião de crônicas do Otto Lara Rezende, e é uma narração de uma conferência do Oswald, acredito que no final dos anos 40, e que é muito interessante,
que ele se refere ao Tristão de Ataíde, né? Que ele chamava de Tristinho de Ataúde, né? E ele lamenta que os jovens tão generosos, né, ao invés de estarem do lado das forças progressistas, né, estivessem se abrigando à sombra de uma instituição tão conservadora como a Igreja Católica. E acusa também Otto Maria Carpo de ser colaboracionista nazista, o que é injusto, mas sabemos hoje que realmente o Otto Maria Carpo teve uma juventude ligada à extrema-direita, né? Mas aí o Otto Lara fica indignado e pede provas, né, sobre essa acusação tão grave, e o Oswald retruca: ora, não se irrite, Otto Lara Carpo de Rezende. E Paulo Emílio Salles Gomes sobe na cadeira e grita, né, morte à geração da piada. E há uma confusão danada e a Maria Antonieta de Alckmin desmaia e se encerra a conferência, né? Aí, do lado de fora, o Otto Lara Rezende sente um toque no ombro. É o Oswald, assim, felicíssimo, né? É muito bom, belo espetáculo. Precisamos repetir esse espetáculo. É preciso agitar o brejo. Obrigado pela lembrança. Eu acho que, quando eu falo, acho que isso me lembra justamente quando eu falava da centralidade que a vida literária já teve, né, no país, e que hoje certamente se perdeu. Eu acho que também tem a ver com a capacidade que a gente pode ter de agitar mais ou menos o brejo, né? E a gente está falando de personagens, né? Uma pessoa tão controversa também como foi o Tristão de Ataíde, também pelo percurso político que ele vai ter, né, ao longo da vida. Às vezes, quando eu penso no conservadorismo atual, me dá uma saudade, penso assim, nossa, como devia ser bom ter um Tristão de Ataíde conservador no país, né? Eu vejo uma estatura intelectual, né? Uma dignidade que me dá, acho que dá para ter saudade, né, de velhos conservadores. Mas eu acho que o que é mais interessante, o que me toca mais, né, é a tentativa de perceber a agitação, né, quando a gente vai para uma esfera pública, né, e que a gente consegue, eu tomei aqui um exemplo do Tristão de Ataíde, mas quando a gente consegue reconstituir um diálogo que existe ali em certo período entre um Tristão de Ataíde, um Rosário Fusco, um Maurício de Lacerda, né, todos aqueles personagens que estão ao mesmo tempo comentando literatura, comentando o momento político, né. Então, se a gente conseguir ao menos trazer um pouquinho de luz sobre essa agitação, né, que já havia, eu vejo como um passo importante, né, para a gente ir reconstituindo um pouco do momento, né. Mas obrigado. Bom, mais algum questionamento? Alguma questão? Então, encerramos.